Vamos falar aí dos jogos de domingo, né? Tivemos Vasco e Grêmio, Corinthians e Atlético, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo, Cruzeiro e Botafogo, Vitória e Palmeiras, recheado de gols aí. Vamos falar um pouquinho de como foram as partidas desse dia. Atlético Paranaense, o Furacão, 4-0 no Cuiabá, um atropelo do Furacão, amplo domínio, 3-0 só no primeiro tempo. O Pablo sempre bem ali posicionado, fez gol. Fernandinho jogando fino, dando assistência para o Canobi. O Canobi que fez gol e deu assistência. Tudo funcionou para o time do Cuca. Já o Cuiabá acende aquele alerta porque não mostrou absolutamente nada. O que eu vi do Atlético é um time com bastante intensidade. O Fernandinho é um maestro no meio de campo. Ele não é o camisa 10, mas ele é aquele meio de campo que é o box to box, que a gente não gosta muito de falar os termos, mas ele marca e consegue sair com a bola, consegue se apresentar para ajudar no ataque. E no futebol nacional ele é um jogador que se destaca muito. Ele ficou muito tempo na Europa e ele traz um toque desse do meio de campo que não só marca e que não só ataca. É isso. E vamos para Vasco e Grêmio, 2-1 pro Vasco. E aí, o que você achou? Eu acho que é um jogo que traz uma polêmica, né? O VAR, que teve um lance de pênalti que foi discutido, teve até o áudio que sai toda segunda-feira do VAR, e o árbitro falando, não, não teve intenção, e o VAR chamando, falando, olha, não foi um movimento natural, e a novidade desse Brasileirão é o VAR, o juiz falando em microfone aberto, né? Qual foi a decisão do VAR? E ele fala, não foi intencional. Porém, é discutível porque você vê a jogada, o braço está um pouco um movimento não natural, mas sempre interpretativo. Aquela coisa que infelizmente não é toda bola que bate na mão que é pênalti, então essa discussão vai ficar durante muito tempo. O resultado talvez não bom para o Grêmio, mas o Vasco mostra um pouco mais de organização nesse começo do campeonato. Eu achei que o Vasco fez um bom primeiro tempo, um jogo interessante, teve homenagem lá pro Roberto Dinamite antes da partida, né? O Vasco precisava ganhar, abriu 2-0. O segundo gol foi bonito do Vasco. O Grêmio perdeu o Kahneman com 9 minutos de jogo, isso atrapalha muito. Teve essas reclamações aí de pênalti, teve reclamação dos dois lados. Um jogo pegado, conturbado, um bom resultado para o Vasco, que começa ganhando dentro de casa, e o Grêmio aí tá começando a acabar as desculpas e resultados não tão planejados, né? Mas vamos ver a próxima rodada aí. Bom, agora o Corinthians Atlético Mineiro, um empate 0-0. Uma discussão talvez foi em torno do Fagner, né? Que todo mundo tem aquela visão de um jogador que é um pouco mais, digamos assim, linha dura, que tem aquela chegada. E eu acho que foi um jogo meio que esperado esse resultado. O Corinthians em fase de ajustes, o Atlético Mineiro é, tendo uma carga de outras partidas, de outros campeonatos. Então, pelo futebol, talvez não era um 0-0, mas era para ser um jogo equilibrado. Eu acho que o Corinthians, apesar de ter um elenco ali inferior ao Galo, ele tem muito mais a lamentar nesse jogo pelas circunstâncias ali. O Bataglia foi expulso, o Corinthians jogou o segundo tempo inteiro com um a mais, né? O Bataglia tomou cartão amarelo com 22 segundos. Tava na cara que ia dar ruim isso. Certeza que no intervalo seria substituído, sabe? Mas não deu tempo, no finalzinho do primeiro tempo já foi expulso, segundo cartão amarelo. Então, pô, jogar com um a mais dentro de casa, por mais que o Galo tenha um elenco melhor, ainda fica aquele, pô, vai que dá, né? É a nossa chance agora de ganhar. O segundo tempo o Corinthians foi para cima, teve chance, mas não conseguiu marcar. O Galo quase fez um gol no finalzinho, com Scarpa de falta, defesaça do Cássio salvando aí, calando mais um pouco as críticas. Um ponto para cada lado, acaba sendo bom para o Galo que estava com a menos e frustrante um pouco para o Corinthians que estava com a mais. Sim. Bom, agora a partida com mais gols, Cruzeiro e Botafogo. Confesso que esse jogo eu não acompanhei muito, mas é muito bom ver o Cruzeiro talvez retomando o bom momento, a boa fase. E infelizmente para o Botafogo, que parece que o fantasma de 23 continua ainda pairando pelo,
pelo time, né? Pois é. Foi um jogo bom, 5 gols. É disso que eu gosto, né? A gente fala que 5 gols tem falha na zaga, mas antes falha a zaga do que falha o ataque. Eu gosto de ver gol. Né? O Cruzeiro vinha de 4 jogos sem vencer, então tira essa nhaca aí. Começa com 3 pontos, dá uma aliviada no ambiente. E o Botafogo é isso: 2 jogos já com o novo comandante, 2 derrotas. Começa já a ter que culpar o físico, o desgaste. Mas você vê que tem uma carga emocional extra aí de. Tá, o ano passado a gente vacilou, esse ano agora tem muito jogo também, a gente não tá dando conta, chega uma hora que acaba, desculpa, né? Atlético Goianiense e Flamengo, um jogo polêmico, hein, Didi? Sim, o VAR foi chamado várias vezes. Lance no meio de campo com o pé alto do jogador do Atlético Goianiense. A cotovelada no Bruno Henrique. E aquele encontrão do Léo Pereira, enquanto o goleiro estava repondo a bola. E o jogador foi atrapalhar e acabou tendo toda aquela confusão. Muitos pediram pênalti, muitos entenderam que foi somente um encontrão, mas que era um cartão amarelo. Então, jogo muito polêmico. Até o Tite defendeu a expulsão do técnico logo no começo do jogo. É um jogo muito conturbado, mas que a questão do Flamengo ser o favorito acabou se mantendo, né, nessa ideia. Foi curioso mesmo, o Tite reclamando da expulsão do técnico, né, do Jair Ventura ali. Jogo polêmico, o Dragão reclama muito. Me chama a atenção que o Flamengo só conseguiu marcar após a expulsão do jogador do Atlético, golaço de falta do De La Cruz. Com 1 a menos, o Atlético Goianiense consegue empatar. Depois desperdiçou a chance de virar numa cobrança de pênalti. Pênalti que deu a vitória para o Flamengo depois nos acréscimos infinitos da partida. Pedro conseguiu marcar ali. Achei um jogo decepcionante do Flamengo, pra falar a verdade. Acho que deixa claro aí pro Tite que o Campeonato Carioca não é o estadual mais forte do país, porque foi começar a Libertadores, já deu um vacilo, um jogo bem chatinho aí contra o Atlético Goianiense. Me decepcionou um pouco o Flamengo, mas garantiu os 3 pontos, que é o que todo mundo esperava. O Flamengo talvez tenha que tomar cuidado com o futebol burocrático do Tite. O Flamengo em vários jogos talvez vai ter aquele ponto de podemos ganhar a partida quando a gente quiser. Só que o futebol brasileiro não permite essas bobeadas, né? Como você mesmo disse, mesmo com 1 a menos, o Atlético Goianiense foi lá, ainda dificultou o jogo. Então talvez o alerta pro Tite, a gente focar no resultado e não nesse futebol burocrático. Faltou uma partida, vitória do Palmeiras sobre o Vitória. E aí? Olha, o destaque para mim vai para a molecada do Palmeiras. O Abel falou que a grama alta, o gramado pesado dificulta, só que não serão todos os gramados do Brasileirão que serão o sintético, que serão um gramado apresentável, que vai proporcionar ao Palmeiras jogar o futebol dele. Cada um se adapta ao seu gramado, aonde treina, então vão ser várias condições adversas. Porém, o time do Palmeiras sempre coloca a molecada, sempre consegue manter o ritmo, consegue manter a pegada. O gol foi do Richard Rios, numa bola, uma confusão na área, e a bola acabou batendo no zagueiro, surpreendendo o goleiro. E o Rony, infelizmente, acabou perdendo um gol, né, que a torcida pega no pé, que parece que não consegue ser o Rony do destaque. Ele acabou ajudando na marcação, mas na hora de talvez bater de primeira ou ter uma reação mais rápida, ele foi dominar e nisso o zagueiro acabou chegando. O Rony não vive uma melhor fase dele no Palmeiras, né? É interessante que o Vitória perdeu um gol, quase na sequência o Palmeiras vai lá e marca. Para dar aquele banho de água fria mesmo. É impressionante como o Palmeiras tem controle do jogo, controle mental, sabe o que fazer na partida. Tem a molecada aí jogando, que é sempre muito gostoso de ver, interessante ver como eles reagem num campo adverso, com torcida contra. Mas o Palmeiras vai lá e vence, que o Vitória estava há muito tempo, né, sem perder dentro de casa, mas o Palmeiras vai lá e mostra o seu domínio no futebol e consegue vencer. Mas não é um resultado que deixa o Vitória em alerta, assim, meu Deus, como a gente está despreparado para uma Série A. Não, na verdade até a torcida reconheceu ali no final do jogo, aplaudiu o time
E é um resultado que acaba sendo normal. Vai o Palmeiras favorito, o Vitória subindo e um jogo equilibrado. Não foi nenhum jogo discrepante assim. Bom, o Brasileirão começa, primeira rodada, poucos resultados surpreendentes, mas não podemos esquecer que tem muita coisa para rolar ainda. Tem Copa América, janela de transferências. Então, por enquanto, Atlético Paranaense na liderança, Cruzeiro logo atrás, seguido pelo Flamengo, Vasco, Fortaleza e Internacional. E Palmeiras que venceu também. Sim, Palmeiras. E papo de rodada fica por aqui. Quando tiver a próxima rodada, estaremos aqui comentando. E curta, compartilhe e fique atento pelos próximos vídeos. É isso, valeu, um abraço a todos. Falou, abraço.